Olá, pessoal, tudo bom? Mais um Pode Estrelar, esse espaço do PT que fala com os candidatos e candidatas a deputado aqui no nosso estado. E hoje um convidado super especial, Messias da MST. Olá, Messias, obrigada por ter vindo. Olá, tudo bem? Bom dia a todos os internautas, a todos que nos acompanham, parabenizar pelo esse programa importante do Partido dos Trabalhadores. E a gente está aqui para falar um pouquinho de nós, da nossa trajetória e dos grandes desafios que hoje nós temos nessa conjuntura importante que passa o Brasil e o estado do Ceará. A gente tem um pouquinho mais de tempo hoje do que algumas entrevistas, então eu quero que tu fale de ti, da tua trajetória e quem é hoje o Messias, mas desde a infância e da juventude. Muito bem, então queria trazer um pouquinho da nossa história. Hoje sou deputado, conhecido como deputado Messias Dias, Messias do MST, mas eu venho da luta da reforma agrária, da luta pela terra no estado do Ceará, em 1992, no momento em que meus pais não tinham terra para trabalhar, e quem é agricultor precisa da terra para produzir e viver dignamente no campo. Mas, infelizmente, no Brasil nós temos uma trajetória e sequelas de grandes latifúndios que impossibilitou de que os camponeses pudessem ter a terra ou assim falar em reforma agrária. E precisamos ousar. E assim o MST nos organizou e ali com 11 anos de idade eu fui para um acampamento do MST, numa ocupação de terra, por entender de que aquilo seria a única alternativa da gente ter a possibilidade de ter terra para trabalhar, ter uma casa para morar e viver em comunidade. E ali com meus pais nós desafiamos 2 anos debaixo da lona preta, num acampamento, e ali onde eu fui perceber a importância da gente fazer a luta, da gente reivindicar os nossos direitos. E me tornei um militante do MST, e ser militante do MST, da causa popular, foi que a minha trajetória foi nos possibilitando de eu perceber de que nós temos cada vez mais nos organizar, nos juntar com outros setores da sociedade, não só no MST, e que os desafios nos apontou da gente chegar até o parlamento cearense. Hoje eu, deputado estadual, muito feliz porque represento os movimentos do campo e também da cidade, mas da classe trabalhadora no geral, e ali o povo cearense, naquele momento de uma pré-campanha que fiz, de uma campanha, tirei 45 mil votos, minha primeira eleição, e estou aqui hoje falando como filho da luta, deputado estadual, para a gente cada vez mais reafirmar o nosso compromisso com o campo e com a cidade. Show. Resumiu bastante. Aí eu vou puxar um pouquinho, né? Em 92, tu tinha o quê, 10 anos? Eu tinha 11 anos de idade, em 92, quando a gente foi para o acampamento, a gente não tinha clareza do que seria um acampamento, que imagina nesse período falar de MST, falar da luta de uma ocupação, por mais que a nossa Constituição determine de que toda a terra improdutiva, que não cumpra a sua função social, deverá ser desapropriada para fim de reforma agrária, mas ainda o latifúndio no Brasil é um tabu. E ali a gente ocupou, tendo a certeza de que nós ia sofrer muitas perseguições, muitas discriminações. A exemplo, eu com 11 anos de idade, estudava a 5 quilômetros do meu acampamento, tive que sair da escola, porque sofria bullying todo santo dia, que chamavam meus pais de invasores, baderneiro, e ali a gente teve que formar uma escolinha no nosso acampamento, onde eu concluí a minha 3ª e 4ª série no acampamento, nos banquinhos de madeira, debaixo da lona preta, e ali foi um marco também importante, porque a gente foi perceber porque tanta pobreza, tanta desigualdade, tanta gente sem ter o que comer, tanta gente sem terra, e quais eram as mazelas, que sistema hoje, felizmente, gera o nosso Brasil. Uma concentração de riquezas, minorias governando, dominando tudo, e a maioria da classe trabalhadora, pobre, miserável, assim como éramos nós naquele período, de não ter perspectiva no mundo, nenhuma, nem no Brasil, nem fora do Brasil, da gente poder ter a condição de ver dignamente no campo, assim como nós estamos hoje, dizendo que estou assentado com muito orgulho, moro no assentamento de reforma agrária, lá no assentamento Palmares Crateús, com meus familiares e meus amigos que lutaram na época pela luta pela terra. Então, estou aqui muito feliz, porque faço parte de uma trajetória de luta de um povo corajoso, lutador, e que estão cada dia firme, defendendo a democracia e o direito do povo trabalhador. Messias, o MST é bem organizado, né? Acho que é um dos maiores do mundo, os movimentos maiores do mundo organizado da forma que ele é. Uma vez eu estava no começo dos anos 2000 em Belém, e estava tendo encontro dos sem terrinha. E aí a gente ouvia eles com a palavra de ordem que reforma agrária é justa e necessária. Então, eu achei interessante isso, porque não é só que seja justo que todo mundo tenha onde plantar, o que colher, enfim. Mas a gente vê que todos os países que são capitalistas, inclusive, a maioria dos países que se deram bem, digamos, os mais antigos, fizeram a reforma agrária há muito tempo. Por que o Brasil tem essa
até mesmo uma indisposição com esse nome? Olha, infelizmente, nós temos no Brasil uma triste realidade. É bem verdade que a reforma agrária foi feita no mundo, pelo menos na região da Europa e muitos países do mundo, porque ali eles entenderam que desenvolver o campo era a condição de garantir de que o povo pudesse o espaço para trabalhar, produzir alimentos, produzir riqueza e fortalecer a indústria da cidade. Então foi feito um casamento indústria, campo, na produção de tecnologia, desenvolvimento no campo. Infelizmente, o Brasil, nós tivemos um período de 380 anos de escravatura, aonde o Brasil não desenvolveu. É triste ver a história do Brasil. Foi o país último do mundo que criou a primeira universidade, é o país do mundo que o último que tirou o povo da escravatura, 380 anos, e um Brasil que tem o latifúndio como algo ainda de domínio. Para você ter ideia, 1% dos latifundiários brasileiros controla 55% de todas as terras agricultáveis do Brasil. Isso é uma triste realidade. Quando nós temos milhões de trabalhadores e trabalhadoras sem terra, assim como a MST tem mais de 90 mil famílias ainda debaixo da lona preta, esperando a terra. Essa realidade do estado do Ceará, ela não é mais assim como outros estados do Brasil, porque o governador Eumano de Freitas, aqui no estado do Ceará, comprou durante o seu governo do Camilo Santana todas as áreas ocupadas pelo MST, área de 11 anos, 15 anos, ele comprou e entregou para as famílias assentadas, acampadas do estado do Ceará, fazendo assim cumprir ali a importância de uma política de estado através da Lei Wilson Brandão, que é uma lei criada na época pelo governador Eumano de Freitas. Então, a gente tem governos comprometidos, assim como o presidente Lula, que não pode fazer muito, infelizmente, a reforma agrária no Brasil, porque tu tem de 313 deputados federais, o presidente Lula só conta com mais ou menos ali 137 deputados federais. E eles que determinam o orçamento, é eles que dizem o que vai para a reforma agrária, eles que dizem se faz ou não faz aquilo que é política importante para o povo brasileiro. E como o latifúndio está no domínio desses grandes latifundiários, que também estão representados no Congresso e no Senado, não é interesse deles fazer a reforma agrária. E faz com que, a cada dia, tente criar uma visão na sociedade que o MST é um movimento que tem que ser extinto, é um movimento que tem que ser eliminado, justamente porque ele contrapõe o modelo vigente da agricultura brasileira, um modelo de agricultura que só pensa nos grandes, que só pensa em acumular, que só pensa em produzir commodities, deixando o seu povo ainda na fome e na miséria. E o MST, ao contrário de tudo isso, produz alimento. Aqui no estado do Ceará eu tenho a alegria de muitos anos a gente ter coordenado o setor de produção do MST. E aqui a gente organizou nossas famílias assentadas em muitas cooperativas e muitas agroindústrias. Hoje nós temos uma produção que a gente pode dizer industrializada, beneficiada no nosso território, que estão vendendo através do PA, através do PENAI, exportando alguns produtos, inclusive para fora do Brasil, e justamente fruto dessa luta. Fruto de um povo que não tinha o que comer, que a partir da sua luta conquistou a terra, a partir das políticas dos nossos governos, desenvolveram as políticas de beneficiamento, de reestruturação, de melhoria de tecnologia no campo e possibilitou gerar riqueza e qualidade de vida e o povo ganhando e sobrevivendo sem ter que sair do campo, evitando o êxodo rural. Isso só se faz com políticas sérias, com governos sérios e com o povo que acredita na sua luta e que faz a luta, não espera acontecer, faz a coisa acontecer a partir da sua ousadia e do seu trabalho militante. Eu fico pensando que nem dá mais para você dizer assim, a gente tem que acabar com o MST, não existe mais isso. O MST, ele é produtor. Então, tem gente que consome produtos que talvez venham da reforma agrária, né, que venham de associações ou cooperativas ligadas ao MST ou próximas, ou do MST e nem sabem. Olha, é verdade. Se nós olharmos hoje os dados oficiais do IBGE, é comprovado que 75% dos alimentos que chegam na mesa da classe trabalhadora brasileira, do povo brasileiro, vem da agricultura familiar. E é de onde esses alimentos? É do assentado da reforma agrária, é dos povos indígenas, é dos povos quilombolas, é dos pescadores, da agricultura familiar, é dos pequenos. Porque, infelizmente, o agronegócio brasileiro hoje, ele recebe, por exemplo, agora o Plano Safra, 513 bilhões de reais para o Plano Safra dos fazendeiros brasileiros. Esses fazendeiros brasileiros, além de receber esse recurso, o que é que eles fazem? Produzir soja, milho, cana-de-açúcar, eucalipto para exportação, commodities, gado, e não produz arroz, não produz feijão, não produz leite, não produz comida para o nosso povo. Quem faz isso é a agricultura familiar. Então, o grande problema hoje desse modelo é isso. A gente tem um modelo de agricultura muito bem financiado pelos nossos governos. A exemplo, agora o presidente Lula renegociou dos fazendeiros brasileiros 100 bilhões de reais dos fazendeiros. Justamente aqueles fizeram
empréstimo lá atrás, não pagaram, agora o governo isentou, perdoou a dívida desses fazendeiros e, além disso, emprestou mais 503 bilhões de reais. E a agricultura familiar, a verdade é que a gente tem tido também o maior orçamento da agricultura familiar no governo do presidente Lula. Mas o pouco que a gente recebe, de 85 bilhões de reais, é para produzir comida, para eliminar a fome e a miséria do povo brasileiro. Se os 503 bilhões do agronegócio brasileiro também fosse para produzir comida, nós não tínhamos tanta gente passando fome no Brasil, não precisava o governador Eumano de Freitas criar o Ceará Sem Fome, que eu tenho a alegria de dizer que é um programa muito importante, que tirou 450 mil pessoas da extrema pobreza agora no seu governo. Mas poderia ter sido feito com a reforma agrária, com investimento no campo, há anos atrás. Só agora, nos 20 anos do nosso presidente Lula e do nosso governo do estado do Ceará, é que nós estamos vendo o campo melhorar e avançar na qualidade de vida do nosso povo. Então vamos falar um pouquinho de Ceará Sem Fome, né? Já entrando nessa questão de você como parlamentar, que você já tem mandato, está indo agora para uma campanha, né, para ter o outro mandato, para a gente ter mais uma vez o Messias, do MST. Você foi o primeiro deputado da reforma agrária no Ceará, não foi? Isso. Então vamos falar de Ceará Sem Fome. Se acabasse ano que vem o Ceará Sem Fome, quantas famílias e pessoas estariam precisando de comida todo dia? Olha, na verdade, a gente tem uma triste realidade no estado do Ceará e no Brasil, justamente porque foi muitos anos de esquecimento do povo. As políticas, a gente até falando há pouco tempo, agora ontem a gente assistiu no Fantástico do Menino, é o menino que vai vir pelas estudos que está sendo feito. Imaginamos nós, alguns tempos atrás, a realidade do Ceará, quando tinha as grandes secas, o nosso povo do campo e também das periferias, o povo pobre, passava muita fome, não tinha o que comer, não tinha água. Graças aos programas sociais do presidente Lula e do governador Eumano de Freitas, tem uma condição real do povo sair pedindo esmola, como a gente via, do povo ainda estar com pire, sem ter o que comer. Os programas sociais é para isso. Só que isso não é suficiente, porque o que nós queremos é fazer com que o governador aqui no estado do Ceará, se a gente olhar hoje nos estudos feitos, nós temos mais emprego gerado no estado do Ceará do que pessoas dos programas sociais do governo Eumano de Freitas. E já é um avanço. Então, ter 450 mil pessoas saindo da extrema pobreza através de um programa ou de programas do Ceará Sem Fome, isso faz com programas e políticas de governo sérios. Agora, isso vai demorar um pouco ainda, porque é uma questão estrutural. Tu precisa investir em tecnologia no campo, tu precisa investir em agroindústria, tu precisa investir em crédito, tu precisa investir em assistência técnica, tu precisa capacitar o nosso povo para que domine as técnicas, para que possa fazer uma agricultura, mas ao mesmo tempo na cidade eu tenho que gerar emprego. Tu precisa evoluir a agroindústria, tu precisa garantir mais educação universitária para os nossos filhos e filhas terem mais conhecimento. Então é um conjunto de medidas que está sendo feito e precisa continuar essas medidas. Por exemplo, o presidente Lula tirou o povo do mapa da fome. Mas o governo do coisa ruim do Temer, do golpe e do coisa ruim do Bolsonaro, nós voltamos ao mapa da fome porque o povo não estava preparado. O Estado ainda não estava preparado para o povo caminhar com as suas próprias pernas. Então ainda vai demorar um pouco. Mas se a gente continuar como nós estamos fazendo a cada ano, com políticas sérias, garantindo as políticas que nós estamos dando comida e, através disso, capacitação, formação e emprego ao nosso povo, não tenho dúvida que daqui a uns 10 anos não terá mais ninguém no estado passando fome e os programas sociais deixarão de existir porque as pessoas vão ter autonomia de trabalhar e garantir o fruto do seu sustento através do próprio trabalho. A gente tem um desafio aqui no PT que é trazer esses debates e também comparar com o que acontece no Executivo, por exemplo, com o governador Eumano, né? Que em 3 anos e meio já conseguiu números incríveis de entregas e tal. Imagina quando for reeleito. A gente tem no Ceará Sem Fome um pilar de trabalho e renda. Por isso que eu estava falando tanto disso, né? Então, ao mesmo tempo que é um programa para atingir um problema imediato, que é a comida do dia, né? Ele também pensa naquelas pessoas se capacitarem para que elas no futuro não precisem estar no programa, é mais ou menos isso. Justamente aqui eu queria reconhecer, primeira decisão política do governador Eumano de Freitas. Eu lembro que na pandemia a gente fez muito isso. Nós do MST, por exemplo, nós distribuímos toneladas e toneladas de alimentos no Brasil e aqui no estado do Ceará. Você do Frei Humberto cumpriu um papel importante de gerar todo dia 1.000 quentinhas entregues. Eu fui várias vezes na Praça do Ferreira, em vários bairros de Fortaleza, entregar comida. E o governador percebeu de que é uma política que dá certo. E trouxe o Ceará Sem Fome. Mas a primeira-dama, ela inovou. Por isso que o Ceará Sem Fome, ela tem o cartão
quase 58 mil recebendo R$300, tu tem mais as cozinhas do Ceará Sem Fome, tu tem a parte de capacitação do nosso povo, quase 30 mil pessoas hoje já estão capacitadas, formadas a partir desse trabalho, emprego e renda, através da Secretaria do Trabalho, juntamente com o Ceará Sem Fome, e que a gente, a cada dia, a gente está percebendo de que o povo está saindo da lista de receber a quentinha. Agora estão indo para o emprego, para o trabalho, emprego e renda, mas a partir de uma qualificação que o Ceará Sem Fome nos proporcionou. Eu vi depoimento de mulheres que ela começou na quentinha, ela fez a formação e a capacitação, hoje ela tem o seu empreendimento, com 3, 4 pessoas já empregadas no seu empreendimento, e ela já está gerando emprego a partir da política que ela aprendeu e dominou. Então, isso é a transformação na vida do nosso povo. Isso se faz quando tem uma decisão política e que a gente investe, não vê isso como um gasto, mas como investimento na qualidade de vida do nosso povo. O governador Eumano de Freitas, do estado de Ceará, é pioneiro. Eu tive com a primeira-dama, inclusive em Brasília, recebendo um prêmio do Ceará Sem Fome, do estado do Ceará, o programa de sucesso internacional. Isso é muito importante a gente reconhecer e valorizar essa política do combate à fome no nosso estado. Então vamos puxar um pouco para o trabalho de um deputado, né? A gente percebe que a Alessia ela tem o papel de fiscalizar, legislar, criar sugestão de projetos, acompanhar essa execução. Então, como é que a bancada, né, não só do PT, mas essa bancada democrática, pode contribuir com o governador e na Câmara Federal com o presidente Lula? Olha, primeiro que a gente tem que compreender que nós temos no estado do Ceará 2 projetos. Um projeto que há muitos anos deixou nós na fome, na miséria, desesperado, foi o modelo neoliberal, aqui coordenado na época pelo Tajerei Satti, depois Ciro Gomes, lá atrás com Fernando Henrique Cardoso, com Collor de Mello. Depois nós tivemos um período em que a democracia venceu, as urnas determinou o presidente Lula como nosso governo, depois o presidente Dilma. E nós vimos o crescimento na economia, no trabalho, geração de emprego, na melhoria da educação, na saúde, em tudo aquilo que o povo pobre brasileiro não tinha, nós passamos a acessar nos governos do PT. E para nós isso é muito importante. Depois nós vimos o governo do PT sendo golpeado, e nós vimos um golpe acontecer, tirando a primeira mulher eleita brasileira, que foi a Dilma, retroceder muitas políticas conquistadas há muitos anos atrás, e depois nós vimos os fascistas bolsonaristas governando o Brasil. Eu desafio qualquer deputado na casa e fora do Ceará, qual foi a política pública, o programa social que o Bolsonaro criou no Brasil, no estado do Ceará. Não tem um. Ao contrário, tudo que o presidente Lula criou, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho, os programas Mais Médicos, enfim, muitos programas ele acabou, porque ele não acredita nisso. Depois nós estamos vendo agora mais recente, o presidente Lula retomando novamente, está acabando com a fome no Brasil, é escola de tempo integral. Eu tenho a alegria de dizer que o governador Eumano de Freitas aqui no estado do Ceará tem um investimento de R$1 bilhão e 600 milhões de reais, fazendo 138 de escola de tempo integral, com merenda boa, com tablet, com pé de meia, a nossa meninada sendo realmente, tendo o espaço que sempre nós quisemos ter, que era a gente ter a oportunidade de estudar. E aí você olha para os nossos municípios, faculdade em todo canto. Eu falo de Crateús, que é a minha cidade. Nós temos o Instituto Federal, nós temos a Universidade Federal do Estado do Ceará, nós temos o UFC com curso de medicina, 2 turmas por ano em Crateús. Eu posso falar isso em todos os polos regionais do nosso estado do Ceará. Isso é possível porque tem governos comprometidos. Então, o que a gente entende é de que a gente não precisa ter só um governador isolado do presidente. Por isso que é muito importante. Guamildo Santana foi governador. E ele sofreu aqui no estado do Ceará as grandes secas. Ele sofreu aqui no estado do Ceará o motim do Capitão Wagner, quando fez um terror aqui no estado do Ceará, tentando derrubar o seu governo. Nós vimos aqui no estado do Ceará a pandemia, 700 mil pessoas morrer porque o Bolsonaro negou a ciência, as vacinas para o nosso povo. Imagina se nós tivéssemos um governo federal aqui, juntamente na época do Camilo, nós não tínhamos tido tantos problemas, tantas mazelas, tantas mortes. Agora nós temos o governador Eumano de Freitas aliado com o presidente Lula. Por isso nós temos tanta coisa aqui no estado do Ceará. É a Transnordestina, obra bilionária chegando já ao estado do Ceará. O último trecho está chegando agora, Baturité, vai chegar ao Porto do Pecém, para trazer produtos de outros estados do estado do Ceará, para diminuir os custos e levar realmente a oportunidade para o nosso povo. Nós temos a transposição do Rio São Francisco, uma bilionária de 1946, quando o imperador disse que ia fazer, quem fez foi um petista, o presidente Lula, trazendo água já aqui no Sertão Central, através do Malha d'Água e do Cinturão das Águas,
todos os municípios do Sertão Central, Distrito, agora já água, vindo da transposição do Rio São Francisco, e a gente vê a educação aqui no estado do Ceará, escolas, universidades em todo o canto. Mas nós vemos aqui agora o nosso hospital de polo regional, o Hospital do Cariri, o Hospital Norte, o Hospital do Centro, agora do Centro-Sul sendo construído, o Crateus sendo construído, o do Baturité sendo construído, todos os hospitais regionais em cada região, nós vamos concluir agora no nosso governo do PT, que até então não tinha. Eu sou do interior, ou na época a gente adoecia ou se valia das benzedeiras, ou das plantas medicinais, porque nós não tínhamos dinheiro para vir para Fortaleza, não tinha uma ambulância, não tinha um carro, se viesse para cá também não tinha atendimento, porque só tinha 1, 2, 3 hospitais para todo o estado do Ceará. Hoje nós temos o maior hospital norte e nordeste, que é o Hospital da UES, de ponta, de primeiro mundo, para atender o nosso povo, além do tratamento do câncer que nós estamos fazendo. Então, eu quero dizer de que nós temos que ter a junção governo federal, o governo estadual e o parlamento. Por isso que é muito importante nós ter deputados comprometidos com esse projeto. O presidente Lula sofre muito hoje porque tem uma bancada de deputados golpista, fascista e que todo tempo bota a faca no seu pescoço para liberar a emenda Pix e garantir os seus privilégios. Então nós temos que mudar essa cultura. Quem vota no presidente, no governador, tem que votar no time. É governador, é presidente, é deputado estaduais, federais e senadores. Aqui nós temos a alegria de termos hoje a Luiziane Lins e o nosso senador Cid Gomes como nossos candidatos a senador. Então dizer que é um conjunto para a obra sair bem, nós temos que votar em todos eles para garantir o sucesso das melhorias de vida do nosso povo. E Messias Estadual 13123. Aí, sem dúvida nenhuma. Por isso que aqui nós estamos hoje muito felizes, porque eu faço parte desse projeto, eu faço parte desse time. E hoje tenho a alegria de caminhar ao lado do governador Eumano de Freitas, aprovando muitos projetos importantes para melhorar a vida do povo cearense. Eu tenho a alegria de dizer que apresentei mais de 90 projetos aqui na Assembleia Legislativa no primeiro mandato. Desses praticamente 90 projetos, 58 projetos, a gente aprovou projetos de lei, parte deles, quase todos já foram sancionados pelo nosso governador Eumano de Freitas, está servindo aí os 184 municípios do estado do Ceará, servindo ao nosso povo para o projeto das nossas leis. Além de audiências públicas, além de sessão solene, além de andanças que fiz no estado do Ceará, para ouvir e dialogar com o nosso povo. Então é isso que a gente tem que fazer. E por isso que a gente está aqui hoje dizendo que precisamos retornar a casa. E um número bem facinho, é 3123, para a gente continuar avançando com o presidente Lula e com o governador Eumano de Freitas e com todos aqueles que sonham no Ceará mais justo, mais igualitário, com mais oportunidade. Isso é o que faz os nossos projetos, o nosso governo, e aqui eu tenho a alegria de fazer parte desse projeto, mas especialmente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é o PT. Legal. Messias, então, eu espero que seja uma linda campanha. Com certeza é interessante que você tenha um outro mandato para continuar afirmando, né, e estabilizando, que são programas que demoram a se assentar, digamos assim. O social, ele demora anos para dar resultado, né? E aí a gente vendo também sua trajetória parlamentar, vê que extrapola os temas que você costuma achar que uma pessoa do MST pautaria. Então fala um pouco para a gente sobre as questões dos segmentos sociais, de que temas você tem abordado no mandato, que vai para além do que a gente imagina, né, que o Messias do MST pauta lá. Primeiro, compreender de que eu chegar na casa e a gente furou um pouco a fila do normal. Porque o que nós temos de deputados hoje na casa, na sua maioria, são filhos já de ex-deputados, de prefeitos, né, de médicos, de fazendeiros. E, infelizmente é assim. E a gente ia ocupar uma cadeira na Assembleia, das 46, um filho de um agricultor, né, de uma mãe analfabeta, de um pai analfabeto, que veio da lona preta, que veio das mazelas, né, que sofre o nosso povo, e poder estar lá hoje, primeiro já é uma oportunidade importante que eu considero não minha, mas de um projeto, né, de organizações que acreditaram naquele momento, e militantes e segmentos da sociedade que acreditaram que era possível a gente estar lá. E a gente aproveitou essa oportunidade justamente para dizer de que as vozes que foram esquecidas, as vozes que nunca tiveram espaço no parlamento, com o meu mandato a gente teve oportunidade. Por isso eu tenho a felicidade de dizer que o mandato em movimento, a qual hoje eu represento, está lá representado o MST, está lá representado os povos indígenas, está lá representados os quilombolas, está lá representados os povos de terreiro, está lá representados os nossos movimentos de juventude, como o Levante Popular da Juventude, o Movimento Brasil Popular, está ali representado os movimentos LGBTs, a juventude, as mulheres
estado do Ceará e todos os agricultores familiares do movimento sindical que acreditaram e que faz parte hoje do nosso mandato. Então, quero dizer que eu sou muito feliz de caminhar nessa trajetória com esse povo. Mas a gente apresentou desse tanto de projeto justamente porque todo esse povo, eles dialogaram comigo e, na oportunidade, apresentaram as suas demandas. E nós transformamos anseios e as ideias do nosso povo em projetos para apresentar e aprovar na casa. E esses projetos, justamente, ele fala da necessidade da agroecologia, ele fala da necessidade de nós termos uma política para o campo, da alimentação saudável, ele fala de nós ter uma política voltada para a produção sem agrotóxicos, produção orgânica. Ele fala da gente ter uma educação do campo diferenciada para os filhos dos camponeses e das camponesas. Ele fala de cultura, de juventude. Eu tenho muita felicidade aqui de ter caminhado em muitos grupos de jovens do interior, aqui também da periferia de Fortaleza. Quando nós criamos aqui, só para dar uma lei que a gente criou, a pedido da juventude da periferia, o passo que a gente criou, né, que é uma música, que eles chamam, tem o reggae, né? Passinho. O passinho do reggae. E a gente criou uma lei para a gente legitimar o passinho do reggae como algo cultural do povo da periferia de Fortaleza e que foi um sucesso muito importante para a gente falar com a juventude da periferia, por ter uma cultura própria da cidade, diferente um pouco da cultura dos jovens do campo, por ser fim do campo, mas a gente tentou caminhar por vários caminhos, atendendo às demandas de todos esses segmentos da sociedade, mas indo na educação, indo na cultura, indo na juventude, indo nos LGBTs, indo na agricultura, indo na reforma agrária, naquilo que o povo hoje representa. E o nosso mandato buscou representar tudo isso. Então, muita gente, porque eu vou votar porque tu é o deputado do MST. Eu continuo sendo o deputado do MST, mas eu quero dizer que sou o deputado do povo cearense. E eu, sendo deputado do povo cearense, me sinto da responsabilidade de atender todas as pautas e demandas do povo cearense e podermos caminharmos junto na transformação da melhoria de vida de todos eles. E eu tenho muito a satisfação de dizer que a gente deu um pouquinho daquilo que a gente acredita, que é a gente manter sempre a nossa humildade, manter a nossa sinceridade, ouvir todo mundo, eu andei muito o estado do Ceará, aqui praticamente os 184, eu fui votado em 182 municípios, quando eu fui eleito eu voltei, eu tive que retornar em todos os locais onde eu fiz reuniões, porque o povo dizia que nunca mais ia me ver, e eu fiquei, né, como é que pode que ninguém mais me vê? Porque a cultura é essa, você volta, depois não volta mais. E eu, durante os 4 anos que estou, voltei em todos os territórios para agradecer e para me comprometer e falar do nosso projeto, ouvir as demandas e mediar juntamente com o nosso governador Eumano, com os nossos secretários e mediar também com os ministérios do presidente Lula. Então, dizer que a gente fez um mandato olhando para o nosso povo, para a necessidade do nosso povo, e estamos aqui indo para o nosso 4 ano de mandato, muito feliz e muito animado para continuar mais 4 anos. Isso vai depender da generosidade e da compreensão do povo cearense de nos dar mais essa oportunidade. Estamos trabalhando para isso. Obrigada, Messias. A gente está caminhando para o fim. Eu queria que tu deixasse um recado final, principalmente nessa época de campanha, né, que a militância precisa fazer um trabalho de formiguinha, né, para a gente ganhar essa eleição em primeiro turno, reeleger Eumano, Lula, e também dar o recado dos senadores, que é um mandato de 8 anos, são 2 vagas, então a gente tem aí o compromisso Cid e Luiziane. Então pode falar da chapa, dos números de todo mundo, vamos lá. Muito bem. Primeiro dizer de que a gente, volto a reafirmar, aqui não é um ego pessoal de nenhum dos candidatos que hoje estamos colocando o seu nome. Se você olha a trajetória do governador Eumano de Freitas, ele é um militante histórico da causa popular, é um militante que foi advogado do MST por muitos anos, de outros movimentos do estado do Ceará, é o filho de um agricultor, de uma professora, e que para nós isso é muito importante, é compreender de que ele veio de baixo, ele veio dos humildes, ele veio da classe trabalhadora e que hoje se tornou o governador que mais entregou para o seu povo, justamente porque entende a realidade do seu povo. E por isso que reafirmamos aqui que a gente não pode retroceder. O candidato que vem aí, Ciro Gomes, ele já governou esse estado, já foi deputado federal, já foi ministro e não entregou muita coisa. Então, o lado dele hoje tem o que tem de pior na política brasileira. Do lado é o capitão Wagner do Moutinho, que é candidato a senador. Do outro é o Cid, pai do André Fernandes, que é do PL, bolsonarista, que foi do governo passado, que não fez nada pelo nosso povo. Então, não tem que ter dúvida. O projeto é do governador Eumano Freitas e é 13. E da mesma forma do presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula, a gente precisa falar tanto do presidente Lula, porque ele já demonstrou, já passou em todos os momentos difíceis da sua vida. Um nordestino que escapou, sobreviveu,
cresceu e hoje é o maior líder popular do mundo, não só do Brasil, que é o presidente Lula, e fez muito pelo nosso povo, e não dá para a gente perder essa eleição para o Flávio Bolsonaro, uma pessoa que não tem feito nada pelo povo brasileiro, ao contrário, representa um projeto que deixou muita gente morrer de fome, muita gente na Covid, muita gente que entrou na corrupção, assim como nós vimos, toda a sua família é envolvida em corrupção. O mais recente agora foi o Banco Master, 62 milhões de reais para o pai dele fazer um filme, que depois esse filme não apareceu, e a gente se fala que foi gasto com o irmão dele, o outro, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Por isso que nós temos que votar no 13. E aqui nós temos que votar nos nossos senadores. Quem vota em Luziane, vota em Cid, quem vota em Cid, vota em Luziane, porque os outros dois candidatos a senadores são do projeto do passado, do projeto do golpismo, do projeto dos fascistas. E nós temos aqui no estado do Ceará, primeiro, uma prefeita da capital por 2 mandatos, deputada federal, que tem uma história linda na militância de esquerda do estado do Ceará e nunca traiu o seu povo. Uma pessoa séria, coerente, comprometida com o nosso projeto, que é a Luziane Lins. Por isso que é importante nós votarmos nela, que hoje está na rede. E nós votamos no senador Cid Gomes, que foi governador desse estado, iniciou esse projeto e que hoje nos alegra representando já como senador e precisamos da sua reeleição. E o nosso chapa de deputados federais. É muito importante aqui no estado do Ceará de elegermos 3 deputados federais do PT e 1 do PV, para que a gente tenha 4 deputados federais. E é muito importante que todo esse time que vota Eumano, Lula, Cid e Luziane escolha a chapa de deputados federais desse time, desse projeto. E para deputado estadual, nós queremos eleger entre 12 a 13 deputados estaduais. E é muito importante a gente elegermos todos nossa companheirada, porque são os melhores que a gente pode dizer que nós temos representando esse projeto. Claro que aqui eu não vou pedir para os demais deputados estaduais, eu vou pedir para Messias que o nosso número é 13123, para a gente continuar representando o povo cearense na Assembleia Legislativa, e a gente entende que esse time tem que estar junto. Estamos juntos. Primeiro, para levar a esperança do nosso povo, levar mais oportunidade, levar a certeza que nós estamos no caminho certo, que é continuar avançando e melhorando e crescendo para que o nosso povo tenha orgulho de dizer assim, como é bom a gente dar um voto, como é a gente votar e ser representado, depois as coisas podem chegar lá na ponta. E assim o Lula já fez, assim o Eumano já fez, Luziane já fez, Cid já fez, e os deputados e deputadas já fizeram muito. E por isso nós temos que dar continuidade. E esse ano é o ano da vitória. 4 de outubro, nós vamos tomar banho cedinho, vamos botar nossa blusa vermelha do 13, vamos nas urnas votar, em nome da democracia, da soberania nacional, em nome do direito da classe trabalhadora, e reafirmar o nosso compromisso de estar junto todo santo dia. Show, muito obrigada. Esse foi mais um Pode Estrelar. Quero agradecer aqui a Messias. Quero te ver só dia 4, que tu tá na rua, e eu tô aqui gravando as coisas pra gente ter redes sociais ativas aí. Tá bom? Então, até o dia 4 pra gente avermelhar a cidade, o estado todo. Tchau, gente. Até a próxima.